Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, eu sou professor de matemática e nesse vídeo de hoje eu vou resolver a prova completa, tá? Do concurso de Campina Grande 2012, aplicada pela banca UEPB, certo? Eu vou resolver apenas a parte específica de matemática e são 30 questões, tá? São questões assim relativamente não difíceis, tá? Elas são relativamente fáceis, né? E algumas questões bem interessantes em que você poderia utilizar a lógica para resolver. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa primeira questão ela diz assim, ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha caneta. A primeira questão, né? Nas sentenças abaixo, marque F as sentenças falsas e V as sentenças verdadeiras. Considere A e B, né, números positivos. Então vamos lá, ó. Ele está dizendo que a raiz de A mais a raiz de B é igual a raiz de A mais B. Para você resolver isso aqui rápido, o que é que você deveria pensar, tá? Por exemplo, podemos pensar na raiz de 9 mais a raiz de 16 e ver se a raiz de 16 mais 9 ou 9 mais 16, isso é igual, tá? Vamos lá. Raiz de 9 é 3, mais a raiz de 16 é 4. Isso, vamos ver se é igual, né? A raiz de 16 mais 9 dá 25. Então, a gente 3 mais 4 que dá 7. Isso é diferente de 5, tá? Então, com isso, a gente marca falso para o primeiro item. Segundo item, a gente tem a raiz de A vezes a raiz de B, né? É igual a raiz de A vezes B. Isso aqui é verdadeiro, tá? Porque a gente pode... Já é uma propriedade de raiz, né? Se a gente tem, né? A raiz de um número, tá? Vezes a raiz de um número b, a gente pode colocar a multiplicação desses dois números, a vezes b, dentro de uma raiz só. Então isso aqui é verdadeiro. E a raiz de a elevado a b é igual, né? A raiz de a elevado, tudo é elevado a b. Isso aqui também é verdadeiro, tá? Isso também é uma propriedade dos radicais, né? Se a gente tem a raiz, né, de A elevado a B é exatamente isso. A gente pode pegar, né, tirar a raiz de A e no final, né, elevar ao número B. Beleza? Então, com isso a gente chega em FVV, ou seja, letra B, a resposta. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão diz assim, ó, seja as proporções. Conjunto de elementos 2, 1 é igual ao conjunto de elementos 1, 2. Isso aqui é verdadeiro, tá? O conjunto de elementos não importa a ordem. O elemento desse primeiro conjunto é 2, 1, mas também poderia ser 1, 2, tá? Então isso é verdadeiro. Agora, preste atenção no seguinte. Se a gente tivesse pares ordenados, tá? E ele dissesse que, por exemplo, 2 e 1 é igual, né, a 1, 2, isso daqui seria falso, tá? Por que isso aqui seria falso? Porque pares ordenados, eles olham a linha, né? E depois olha a coluna, tá? Então, um estaria na segunda, ó, na segunda linha, tá? E o outro estaria na primeira linha e na segunda coluna, ou seja, aqui. Então, se fosse pares ordenados, seria errado, mas como é conjuntos, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Não existe, tá? Uma representação do conjunto vazio. Isso aqui, ó, é o conjunto vazio, né? Então a gente tem um conjunto vazio. Isso, e ele geralmente é representado, né, sem nenhum elemento dentro das chaves. Então isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Isso daqui, veja, isso aqui, ó, o primeiro conjunto, ele tem três elementos. E 333 é apenas um elemento, tá? Então, o que, é que a gente tem aqui? Isso daqui é falso. Assine a alternativa correta, ou seja, apenas um é verdadeiro, letra A. Beleza? Terceira questão. Bom, escrevendo-se, né,
3,05 vezes 10 a 6, né, por extenso, obtém o seguinte. Então, a gente tem aí 3,05 vezes 10 a sexta. 10 a sexta, né, 3,05 é a mesma coisa que 1000, né, vezes 1000. Então, se a gente multiplica isso aqui, ó, 0,05 por 1000, então a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter vírgula não, né? Deixa eu apagar aqui. A gente vai ter, né, 50, né? 50 e 3 zeros, que é 1000. Ou seja, 3 milhões e 50 mil. Vamos procurar 300, 3 milhões, 3 milhões e meio não, 350 mil, 350 milhões não, 3 milhões e 50 mil, letra D a resposta. Vamos para a quarta questão, vamos lá. Para multiplicar duas potências de bases iguais é correto o seguinte, se a gente tem, né, para multiplicar as duas potências, as bases são iguais, o que a gente faz? A gente repete a base, né? Multiplica as bases, conserva os expoentes, conserva as bases, ok? E somos expoentes, verdadeiro. Conserva as bases e multiplica os expoentes, não, somos expoentes, né? Somar as bases, não, então letra C a resposta, né? A gente conserva a base e somos expoentes. Quinta questão. A palavra byte, né, de origem inglesa, é uma unidade de medida usada para indicar, né, tamanhos e arquivos de memórias e a capacidade de disco. Se 1 GB, né, é igual a... Ele está dizendo que 1 GB é 1, 2, 3, ó. 1 bilhão, né, de bytes. Então, um hard de disco com capacidade de armazenar 80 GB é. Então, se a cada 1 byte, a cada 1 GB eu tenho 1 bilhão de bytes, né? Em 1 bilhão, ó, 1 bilhão, eu posso representar como sendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 vezes 10 a nona, certo? Então, para eu saber, né, quantos bytes tem em 80 GB, o que eu faço? Eu pego 80, né, e multiplico por 10 a nona. E esse zero aqui é o mesmo que o 10. Então, eu repito 10 e somo os expoentes. Então, eu vou ter 8 vezes 10 elevado a 10 e eu encontro a resposta na letra E, certo? 8 vezes 10 elevado a 10. Questão 6. 3 latinhas de cerveja mais uma latinha de refrigerante custam juntas R$3. Então, ó, uma latinha de cerveja X mais uma latinha de refrigerante Y custam juntas R$3. Duas latinhas de cerveja mais duas latinhas de refrigerante, ó, duas latinhas X mais duas latinhas de refrigerante Y custam juntas R$3,40, ou seja, 3,4. Qual o preço de uma latinha de cerveja? Então eu quero saber o valor de X, né? O que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, tá? Eu vou multiplicar a parte de cima por... eu vou multiplicar essa parte de cima por 2. Por que eu vou fazer isso, tá? Porque quando eu multiplicar essa partezinha por 2, eu vou conseguir subtrair as equações, né? E vou encontrar direto o valor de x. Então vamos lá, vou multiplicar isso aqui, ó. Essa primeira parte aqui por 2, então eu vou ter, ó, 2x mais 2y igual a 2 vezes 3 dá 6. E a parte de baixo eu vou repetir, ou seja, 2x mais 2y igual a 3,4, certo? E agora eu vou subtrair, tá? O de cima menos de baixo. 2x, né? Mais 2x, menos 2x, é que eu vou encontrar zero, né? Deixa eu ver se eu fiz corretinho aqui, ó. Duas latinhas de refrigerante mais duas latinhas de cerveja, né? Custam juntos. Deixa eu refazer isso, que senão vai acabar, né? Vai acabar, né? Zerando os dois, né? Eu não prestei atenção nisso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos substituir direto aqui, né? Vamos isolar o y, né?
e a gente vai ter 3 menos x. Vamos fazer aqui, ó. 2x mais, né? 2 latinhas de cerveja mais 2 latinhas de refrigerante, iguais ao anterior. Custam juntos 3,40, beleza. Mais 2 vezes 3 menos y, menos x, né? Igual a 3,4. Então, ó, 2x mais 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes menos x dá menos 2x, igual a 3,4. Então, ó, 2x menos x, 3 latinhas. Ah, entendi, porque eu errei aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu esqueci de colocar 3, né? Vamos lá. A primeira equação aqui, ó. Então, pessoal, vamos ver aqui a sexta questão. 3 latinhas de cerveja. X eu vou chamar a quantidade de latinha de cerveja. Mais uma latinha, né, de refrigerante, que eu vou chamar de Y, né? Custam junto R$3. 2 latinhas de cerveja mais 2 latinhas de refrigerante, ó, 2 latinhas de cerveja X mais 2 latinhas de refrigerante Y custam 3,4. O que é que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou, né, multiplicar a primeira equação. Eu vou multiplicar a primeira equação toda por 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes y dá mais y. Igual, né, a 2 vezes 3, que dá 6. E a equação de baixo eu vou repetir. Ou seja, eu vou ter 2x mais 2y igual a 3,4. Por que eu fiz isso, tá? Porque quando eu somar essas duas equações aqui, ó, eu vou encontrar, né, direto o valor de x, tá? Ó, 6x menos 2y, ou 2x, né? Eu vou encontrar 4x. Eu esqueci de botar o 2 aqui, não foi? 2 vezes y também. 2y menos 2y dá 0. Então, isso é igual a 6, né, menos 3,4, eu vou ter 2,6. Quando a gente dividir, né, x igual a 2,6 dividido por 4, a gente pode simplificar. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 1,3 dividido por 2, que isso é igual a 0,65, ou seja, 0,65 é 65 centavos, ou seja, letra C, a resposta, beleza? Vamos agora para a questão 7. Com sacos de café de 32 quilos, uma balança de 2 pratos, sem os pesos metálicos, e realizando exatamente 2 pesagens, podemos formar pacotes de café com. Então vamos lá. Ó. Eu tenho pacotes com 32, né? Então se eu fizer uma balança, ó, vamos desenhar a balança aqui, ó, de 2 pratos. O que é que eu posso fazer, tá? Eu posso pesar, dividir, né, esse saco em 2 partes iguais, ou seja, o primeiro saco terá 15 quilos e o outro também 15 quilos para a gente encontrar saco. Então, o primeiro saco vai pesar, né, 16 quilos. Então, a gente já pode eliminar essa, podemos eliminar essa, né, e ficamos com a letra A e a letra B. Quando a gente pesar novamente, tá, a gente só pode utilizar ou de 16 ou de 32. Então, novamente, a gente pode, né, dividir, né, o saco de 16 em 2 sacos iguais, ou seja, de 8 quilos e de 8 quilos também. Então, a gente tem 8 aqui e 8 aqui. Só que ele disse o seguinte, ó, em 2 pesagens. Então, a gente não pode pesar mais. Então, no segundo saco, a gente tem, né, 8 quilos. Só que aí o terceiro saco a gente pode construir assim, ó, somando 16 mais 8, ou seja, 24 quilogramas, tá? Então, com isso, a gente chega na resposta letra B, beleza? Questão número 8. A questão 8 diz assim, ó, abastecer um automóvel com 45 litros de gasolina
o frentista observou, né, que ainda faltou um terço para completar o tanque do combustível. Quantos litros de gasolina cabe nesse tanque? Aí vê só, se ele abasteceu 45 litros de gasolina e falta, né? Então a gente, vamos supor que isso aqui é o tanque, ó. E ele abasteceu aqui, ó, apenas uma parte. E a primeira parte eu tenho que é um terço. Então ele abasteceu quanto? Ele abasteceu um inteiro menos um terço. Que isso é igual a 2 terços, né? Então, o 2 terços desse total, ou seja, 2 terços de x, ele abasteceu que é 45. Beleza? E agora a gente resolve isso, tá? Então, x é igual a 3 vezes 45 dividido por 2. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 4 dá 12, 1 dá 13. Dividido isso aqui por 2, né, a gente vai encontrar 67,5. Portanto, a gente chega na letra D como resposta. Nona questão. Maria tem 20 cédulas, né? Maria tem 20 cédulas, 5 reais e outras de 10. Então, vamos dizer que as de 5 é x e as de 10 é y. Então, isso tudo é 20 cédulas no total. O que ele diz mais, né? É fazendo o total de 650 reais. Ou seja, se eu pegar as notas de 5 reais e multiplicar a quantidade de notas de 5, eu vou ter o quanto que ela tem em reais. Mas, né, se eu pegar 10 reais e multiplicar pela quantidade de notas de 10y, eu vou ter também o preço em reais. E se eu somar as duas quantias que ela tem, né, eu vou encontrar 165. A pergunta é o seguinte: quantas cédulas de 5 reais, quantas cédulas de 10 reais Maria tem? Então vamos lá. Ó. Primeiro passo, o que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou simplificar essa equação de baixo por 5. Então eu vou simplificar as contas. Eu vou ter x mais y igual a 20, tá? E dividindo essa equação todinha aqui de baixo por 5, eu vou encontrar o x mais 10 por 5 dá 2y igual a 165 por 5, ó, vamos fazer aqui do lado, 165 dividido por 5, eu vou encontrar 3 vezes 5 para 15 para 16, falta 1, eu baixo 5, 15 por 5 dá 3, então eu vou encontrar 33. O que é que eu posso fazer aqui? Tá? Eu posso subtrair as duas equações, por exemplo, a de baixo menos a de cima, então x menos x dá 0, 2y menos y dá y igual a 33 menos 20 dá 13. Então eu já encontrei o número de cédulas, né, número de cédulas de 10 reais. Então ele está dizendo assim, ó, há cédulas de 5 reais, 3 de 10 reais, ok. 12 de 10 reais não, 11 de 10 reais não, não. Só por isso eu já mataria a questão, né? Mas vamos encontrar as cédulas de 20 reais, né? 20 menos y, que é 13. Então, x é igual a 20 menos 13, que dá 7. Né? E, portanto, a gente chega e conclui que é a letra A. Décima questão. A secretária de uma escola deveria telefonar para todos os professores avisando de uma reunião de emergência pela manhã, né? Ela fez o seguinte: ela fez um terço dos telefonemas à tarde. Então, ó, o primeiro telefonema que ela fez foi um terço, tá? Um terço do total. Conseguiu fazer, né, 3/5 dos restantes. Ou seja, se ela telefonou um terço, o restante é igual a 2 terços, certo? Só que o segundo telefonema, né, conseguiu fazer, né, aqui, ó, pela manhã ela fez um terço dos telefonemas, à tarde conseguiu fazer 3/5. Ou seja, 3/5 do restante, o restante é 2 terços. Então a gente tem o seguinte, ó. A gente pode, né, simplificar, né, eliminar 3 com 3, ó. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Eliminar 3 com 3 e vai ficar, né,
2/5, tá? Então ela fez no segundo trabalho ela fez 2/5 do total. Que fração dos professores não foi avisada? Então vamos lá, ó. Digamos que o total seja 1, né? E ela fez, né? Ela fez o total de ligações que foi 1/3 no primeiro e 2/5 no segundo. Ou seja, de 1/3 total eu tenho que retirar 1/3 mais, né, 2/5. Beleza? Então o que é que eu vou encontrar, tá? Eu vou encontrar o seguinte. Minha câmera está aqui embaixo, ó. Então o que é que eu vou fazer? Deixa eu subir isso daqui. Pronto. Eu tenho, ó, 1 menos, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15. Então eu tenho, ó, 15 dividido por 3, 5 vezes 1. Então eu vou ter 5 mais, né, 2. Então isso é igual a 1 menos... não, desculpa. 15 dividido por 5, né, dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Então eu vou encontrar 11 sobre 15, né? E portanto eu tenho aqui, vou fazer do outro lado. Deixa eu apagar esse negócio aqui. 11 sobre 15, aí eu vou fazer 15 vezes 11, então dá 15 vezes 1 dá 15 menos 11 sobre 15. E eu vou encontrar o 15 menos 11, que dá 4 sobre 15. Ou seja, eu tenho como resposta letra E. Beleza? Vamos fazer a questão 11. Vamos lá. Se a superfície ocupada por 5 pessoas em aglomerações é estimada em 1 metro quadrado, então em 1 metro quadrado eu tenho 5. Qual o número de pessoas, né, numa procissão em uma rua de 1 quilômetro, né, de comprimento por 10 metros de largura? Ele quer saber a quantidade de pessoas, né? Bom, em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, beleza? Em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. Então o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso encontrar a área, tá? A área que é 1000 vezes, né, 40 metros, né? E no final, tá? Multiplicar pela quantidade de pessoas em 1 metro, ou seja, 5. Então eu vou ter o seguinte, ó, 5 vezes 4, que dá 20, eu acrescento outro zero e mais esses 3 zeros. Então eu vou ter, né, 200 mil, letra A resposta. Questão 12, vamos lá. Uma fotografia tem 10 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. Após a ampliação, essa fotografia ficou com 18 centímetros de comprimento. Então, quanto ficou medindo a largura? Vamos lá. Ela sofreu uma ampliação, tá? Tínhamos aqui, por exemplo, uma foto e ela sofreu uma espécie de ampliação. Antes ela tinha o quê? 10 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. E isso eu posso dizer que é equivalente ao seguinte, ó. Largura para comprimento. Após uma ampliação, a fotografia ficou com 18 centímetros de comprimento, ou seja, x largura por 18 de comprimento. Aqui eu faço meio pelos extremos, então eu vou encontrar o seguinte, ó. 15x é igual a 180. Eu posso, né, passar o 15 dividido, então eu vou ter 180 dividido por 15. Isso é igual a... Eu posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 3, né? Então eu vou ter 18 por 3 dá 6, então 0. 15 por 3, né? Dá 5, né? E 60 dividido por 5 dá 12, né? 12 centímetros. Certo? Então com isso a gente chega na letra B como resposta. Vamos para a questão 13. Sabe-se que o lado do quadrado Q1 mede o triplo do quadrado Q2. Então tem que o Q1 é igual a 3 vezes Q2. A área de Q1 é quantas vezes a área de Q2? Bom, a área de Q1 é igual a Q1 ao quadrado, como isso é um quadrado, né? Então a área de Q1 é igual a, no lugar de Q1, eu posso substituir por 3Q2, né? Então 3
Q2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter, ó, quadrado das multiplicações, vou ter 9 vezes Q2 ao quadrado. E o que é Q2, tá? Q2 é a nossa área 2, que é Q2 ao quadrado. Então, ele é 9 vezes, né, a área de Q1, certo? Questão 14. Essa questão 14 é bem legal. Ó. Com o intuito de manter sua senha de acesso ao home bank, né, em total sigilo e de forma a não correr o risco de esquecê-la, Bruno resolveu adotar a expressão matemática x igual a raiz de 20 mais a raiz de 39 vezes a raiz de 20 menos a raiz de 39. Para resolver isso aqui, ó, eu posso dizer que x é igual a colocar, né, tudo isso aqui, ó, dentro de uma raiz só. Veja que isso daqui é uma multiplicação. Então eu tenho 20 mais, né, raiz de 39, né, vezes, né, 20 menos a raiz de 39. Ó, então eu posso elevar ambos os membros ao quadrado, né? Então eu vou ter, ó, x ao quadrado é igual a 20 mais a raiz de 39, que multiplica, né, 20 menos a raiz de 39. Ora, então x ao quadrado é igual ao seguinte, ó. Veja que isso daqui, ó, é uma soma pela diferença, tá? Uma soma pela diferença é o quadrado do primeiro, ou seja, 20 ao quadrado menos o quadrado do segundo. O quadrado da raiz de 39 é o próprio 39, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Isso vai ser que x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado dá 400 menos 39. Portanto, x ao quadrado é igual a 9 para 0, né? Falta 1, né? Vai 1 aqui embaixo. 1 e 3 dá 4, 4 para 10, falta 6. Vai 1 aqui embaixo, 1 para 4 dá 3. Então eu quero, né? X vai ser igual a raiz de 361. Para simplificar, você poderia fazer esses números ao quadrado. Mas quando você fizer 19 ao quadrado, você encontra que isso daqui é 19, né? Ao quadrado é 361, beleza? Questão 15, vamos lá. Um produto custa R$600 e é vendido a 750. Qual a taxa de lucro desse produto? Então vamos lá. Ó. Um produto custava 600 passou a custar 750. Então 750 menos 600 é igual a 150. Para saber quanto que qual a taxa, você pode pegar, né, 150 e dividir por 600. Podemos eliminar os dois zeros, então vou ter 15 sobre 60. Pode simplificar tanto em cima quanto embaixo. Eu vou simplificar por 3, tá? Porque, vamos lá, ó. Eu pego de cima e divido por 3, que dá 15 dividido por 3 dá 5. E 60 dividido por 3 dá 20. E agora eu vou multiplicar, tá? Tanto em cima quanto embaixo por 5. Por que eu fiz isso, tá? Veja só. 5 vezes 5 dá 25. 20 vezes 5 dá 100. E 25 por 100, isso é 25%. Então, eu já encontro, tá? A resposta direto, que é a letra A. Questão 16, vamos lá. O aluguel de um apartamento é de 720. Se houver um reajuste de 1,52% sobre esse valor, o novo aluguel será de... Vamos lá. Se ele sofrerá um reajuste de aumento, então ele custava 720 e ele vai passar a custar, ó, 1 mais a taxa. Então isso é igual a 720 vezes 1 mais, que a taxa é 52%, que é 0,52. Ou seja, 720 vezes 1,52. Isso vai ser igual a 1.094,4. Certo? Letra C. Questão 17. Apliquei R$3.000 a uma taxa de 4% ao mês e recebi, né, R$9.000 de juros. Então, apliquei essa quantia durante quanto tempo? Vamos lá. Os juros é o seguinte, ó, é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, se eu quero saber o tempo, tá?
eu pego a taxa e divido pelo capital e a taxa não, os juros, né? E divido pelo capital e pela taxa. Então o tempo vai ser igual aos juros, que é 9.600, dividido por o capital. O capital foi de 30 mil. 1, 2, 3 vezes os juros. O juros foi de 0,04%. Então eu vou ter, ó, eu já posso eliminar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Posso eliminar esses dois zeros aqui com esses outros dois zeros. Então vou ter 96, tá? Dividido por 3 vezes 4. Então eu vou ter que 96 dividido por 12, né? Então 96 por 12 eu vou encontrar, deixa eu ver aqui, 8, né? Deixa eu ver, 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 8 vezes 1 dá 8 e 1, 9. Então eu encontro 8 meses, beleza? Portanto, letra C, a resposta. Questão 18. Uma chácara medindo 120 por 200 metros foi comprada por 24 mil hectares. Quanto custa a chácara? O detalhe aqui era você saber que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, certo? Então, ó, o que é que você faria, né, para descobrir quanto custou? Primeiro você iria fazer foi cobrada por 24 mil por hectare. Então você primeiro ia descobrir a área, né? A área que é igual a 120 vezes 200. Isso aqui é a área. Só que 1 hectare, né? 1 hectare eu tenho, ele custa 24 mil. Se 1 hectare custa 24 mil, eu pego no final, né? Ó, eu tenho 1 hectare custa 24 mil, né? E eu tenho, aliás, 10 mil metros quadrados, né? Deixa eu ajeitar isso aqui, ó, vamos lá. Eu tenho que fazer assim, ó. Se eu tenho 24, isso aqui é em metros quadrados. Se eu tenho, né, 24 mil reais por hectare, e um hectare vale 10 mil metros quadrados, né? Então eu posso transformar isso aqui por metro quadrado, né? Beleza? Então eu vou encontrar 2,4, certo? Certo? Reais por metro quadrado, beleza? Por metro quadrado. Então, se eu tenho essa área, tá? Então, o preço total vai ser igual a 120 vezes 200 vezes 2,4. Então, o preço vai ser o seguinte, ó. Eu posso eliminar esse zero com esse zero aqui. 2 vezes 2 dá 24. E eu tenho esses dois zeros vezes 24. Agora falta multiplicar 24 vezes 24, né? Ó, 24 vezes 24. 4 vezes 4 dá 16, vai 1, 2 vezes 4, 8, 1, 9, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4. 6, 17, vai 1, 5. Então eu tenho, né, 57,6, eu tenho dois zeros aqui. Então 57.600 reais, né? Vamos ver se tem a resposta. Tem letra B, né? 57.600. Beleza. Questão 19, vamos lá. Numa campanha de vacinação em massa, serão necessários, né, 1.500 litros de vacina para imunizar toda a população de uma cidade contra um surto de febre virótica. Considerando-se a relação de uma ampola de 30 centímetros cúbicos para cada indivíduo, quantos indivíduos foram imunizados? Bom, para saber a quantidade de pessoas vacinadas, né, bastava a gente dividir, né, o volume total pelo volume de uma aplicação, tá? De uma ampola, né? Certo? Só que, veja que um está em litros e outro centímetro cúbico.
Só que para resolver essa questão, você tem que saber que em 1 litro isso equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, se eu tenho, 1.500 litros, então eu multiplico, tá, por 1000, tá? Por 1000 e divido por 30, beleza? E aqui eu vou ter centímetro por centímetro. Então, eu elimino 0 com 0, né? 15 por 3 eu tenho 5. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4, 0, 0. 1, 2, 3. 50 mil, né? Pessoas, né, vacinadas. Então, eu encontro a letra B como resposta. Questão 20. Em uma banheira de hidromassagem com medidas internas dadas por 1,7 metros de comprimento, 50 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Nessas condições, a cada metro cúbico de água, né, custa 1,50. O valor a ser pago para preencher a banheira será D. Bom, a mesma ideia, né, a gente calcula o volume e multiplica por isso daqui para encontrar o preço total. Então, o preço será o volume vezes o custo por metro quadrado, né? O metro cúbico, certo? Então, o volume total é 1,7. Eu quero transformar isso aqui em centímetro, então, em metro, então dá 0,5. Vezes isso aqui também em metro, que dá 0,4. E no final, multiplicar por 1,5. Então, vamos lá. Para simplificar as contas, o que é que você pode fazer? 0,7 vezes 0,5 é o mesmo que dividir por 2, né? 0,4 vezes 1,5 é 3 também sobre 2. Ó. Então, isso é igual a... eu posso, né, dividir 0,4 por 4, eu vou ter 1,7 vezes 0,1 vezes 3. Então, eu vou ter 1,7 vezes 0,1 vezes 3 dá 0,3. Então, isso vai ser igual a 3 e 7 dá 21, vai 2, 3 vezes 1, 3 e 2 dá 5. Eu não tenho vírgula e vírgula, então 0,51 reais. Ou seja, letra E a resposta. Questão 21, né? Mais conhecido como CD-ROM, é um disco compacto de apenas 12 centímetros de diâmetro, que tem a capacidade de armazenar cerca de 650 megabytes de dados. Quanto mede a superfície desse disco? Ora, se o disco tem, né, 12 centímetros de diâmetro, então o raio mede 6. Então a área será igual a 36, que é 6 ao quadrado, vezes π, né? A área é isso aqui, a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Certo? Portanto, chega na letra B. Questão 22. A questão foi anulada, mas vou explicar por quê, tá? O resultado da seguinte expressão numérica tem o seguinte. Veja que isso aqui é o quadrado, ou desculpa, a diferença do quadrado de dois termos. Então, a gente pode fazer, né, a soma e a diferença e multiplicar. Primeiro que a diferença dá 1, tá? Então, isso aqui, ó. Isso é a soma vezes a diferença. Só que a diferença é 1. Então, eu só preciso da soma. Quando eu somar isso aqui, eu vou ter 3 e 3. Vamos lá. 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4. 1, 3, 3, 3, 4, 4, 3. Se eu somar os dois, eu vou ter 7, 8, 8, 3, 6, né? 6, 6 e 2. Veja que eu posso chegar ou na letra D ou na letra B. Porém, né? O último número é 7. Então, por isso que essa daqui foi anulada. Por não ter resposta. Beleza? Questão 23. Em um teste de qualidade de combustível, verificou-se que 200 litros de gasolina havia 25% de álcool. Para ficar dentro das especificações do teste, era necessário contar apenas 20% de álcool. Então, a quantidade de gasolina para que deve ser acrescentado a esta mistura de modo a ficar dentro dessa especificação vamos lá. Primeiro o seguinte, verificou-se que tinha 200 litros de gasolina e desses 200 litros,
apenas 25% era álcool. Então, para calcular a quantidade de álcool, né? Deixa eu fazer aqui no rascunho, aqui, ó. Deixa eu fazer aqui do lado. Eu tenho 25% de 200 é o que? É álcool. Então, isso é 1/4. Então, mesmo que eu pegar 200 e dividir por 4. 200 por 4 dá, ó, 50. Então, a quantidade de álcool são 50. Se eu tenho 50 de álcool, então eu vou ter, ó, 150 de gasolina. Certo? Aí ele pergunta, ó, para ficar dentro das especificações, o teste era necessário conter 20% de álcool. Então, a quantidade de gasolina para que deve ser acrescentado. Então, vê, se eu quero 20% de álcool, então eu tenho 50 litros de álcool, né? Então, eu quero, ó, que 20% do total X seja igual a 50. Ou seja, eu quero que dentro desse total X apenas que o 50 seja 20%. Então, ó, 20% é a mesma coisa que 1 sobre 5, ou seja, isso é igual a 50. Então, vou ter que x é igual a 50 vezes 50 dá 250. Então, veja, eu tinha 200, tá? Eu tinha 200 antes e agora eu tenho 250. Só que eu só acrescentei álcool, ou, desculpe, gasolina. E a quantidade de álcool não se alterou, certo? Se ela não se alterou, então eu acrescentei uma quantidade de líquido a mais, que agora foi o que? Gasolina. E quanto que aumentou? 50. Então a diferença é 50 litros de gasolina. Ou seja, letra A resposta. Beleza? Questão 24. O que a gente tem aqui? Ó? A temperatura, deixa eu levantar aqui, ó. A temperatura de uma sala em graus centígrados representada em função do termostato T, de acordo com a lei F dada por isso. Sendo T igual a zero, né, assinale a alternativa correta. A temperatura mínima da sala é 10 graus? Não, né? Isso aqui, ó. Se isso daqui, né, de T apresentar valores negativos, posso ter valores negativos para T ou para F, né? Então isso aqui é falso. A temperatura da sala é sempre positiva? Nem sempre, né? Se isso daqui for maior do que 10, ou for um número negativo de ordem de grandeza menor que 10, eu posso ter valores negativos, né? Então isso aqui também é falso. A temperatura da sala é sempre negativa? Falso também, né? Só de o termostato apresentar zero, isso aqui já dá positivo. A temperatura da sala nunca atinge 0 grau? Pode atingir, tá? Vê só. Isso daqui ser zero, então vou ter, né? Menos t ao quadrado sobre 2, mais 4t mais 10 igual a zero. Isso aqui é a equação do segundo grau. Isso é a equação do segundo grau da seguinte forma. Isso daqui, ó, eu vou ter, passando aqui por 10, né? E eu vou ter valores máximos e valores mínimos. E eles podem ter até dois valores negativos. E esse é o momento aqui, ó. A temperatura da sala nunca atinge zero. Esse é o momento em que ele é zero. F de T é igual a zero. A temperatura máxima da sala é 18 graus. Por eliminação a gente já chega nisso, que ele é verdadeiro. Mas como a gente calcula isso? Ó? A temperatura máxima da sala é 18 graus. Isso é F de T máximo, pode ser calculado por sendo menos delta sobre 4 vezes A. Então vamos lá. Ó. Menos delta dividido por 4 vezes A é menos 1/2, certo? E isso é igual, ó, menos com menos dá mais, então eu já vou ter delta sobre 4 sobre 2, que dá 2. Então eu só preciso calcular delta sobre 2. Primeiro eu vou calcular delta, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então delta é o seguinte, ó, B ao quadrado. B é 4, então dá 16 menos 4 vezes A. A vale menos 1/2, então menos 1 sobre 2. Deixa eu fazer aqui, né? Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Eu tenho, né? Delta igual a B ao quadrado, que é 16 menos 4 vezes A. Deixa eu colocar o valor de A, né? Vamos lá.
A, que vale menos 1 meio, vezes C. E C é 10. Então, vou ter o seguinte, ó, menos com menos dá mais, então 16 mais 4 por 2 dá 2, vezes 4 dá 20, então tem o que? 26. Só que eu quero 26 sobre 2, né? Então, isso daqui dá 18. 36, né? 36, desculpa, 36. 36 sobre 2 é que dá 18, beleza? Letra é a resposta. Vamos lá. A proporção da luz do vácuo durante o intervalo de tempo foi em foi 1 metro de comprimento. De acordo com essa definição, a luz percorre a distância de 1 quilômetro no intervalo de tempo, né? Então é o seguinte, ó, ele disse que em 1 metro, né, ou desculpe, em 1 segundo, em um intervalo de 1 metro, ele percorreu isso aqui em segundos. Só que em 1 quilômetro, né, ó, de acordo com essa definição, a distância em 1 quilômetro. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar 1000, né, e dividir por isso daqui, ó, né? Ou seja, 2,99792,458. Só que eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso eliminar esses 3 zeros e andar 3 vírgulas para cá, ó. Então, qual é a 458, né? Eu errei. 92458. Então, 1, 2, né? Então, eu tenho a resposta letra A. Beleza? Questão 21, vamos lá. Em um jardim circular são necessárias 10 voltas completas para se percorrer isso daqui. Se uma pessoa resolve cruzar esse jardim em linha reta, passamos pelo centro do mesmo, irá percorrer o seguinte. Ele dá 10 voltas, né? Então, se a gente dividir esse valor por 10, vai dar o comprimento. Então, o comprimento disso a gente pode dividir isso aqui por 10, ou seja, 282,6. E o valor do comprimento é igual a 2π vezes o raio. Só que ele quer saber aqui, ó. Se uma pessoa resolve cruzar esse jardim em linha reta, ou seja, fazer o diâmetro, e o diâmetro é o dobro do raio, então eu sei que o comprimento vai ser igual a π vezes o d. Só que eu quero saber o diâmetro, né? Então eu pego o comprimento e divido por valor de π. Então o diâmetro vai ser o quê? Vai ser 2.282,6 dividido por π, que é 3,14. A gente vai encontrar, sabe o que? 90 metros, beleza? Vamos fazer agora a questão número 27, vamos lá. O valor da expressão, né, em metros quadrados é o seguinte. Primeiro que isso aqui você tem que transformar em metros quadrados, isso aqui em metros quadrados, isso aqui, todos em metros quadrados, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque senão vai demorar bastante tempo. Se eu não me engano, a resposta foi letra D, beleza? Vamos fazer a questão 28. Vamos lá. A produção mínima P de um defensivo agrícola está diretamente relacionado com o tempo T pela função, né, tal, onde H é o fator determinado em PO. O valor de H para a produção tem um valor mínimo. É igual a... Primeiro a gente tem que usar isso daqui, ó. A gente tem que usar isso daqui, ó. Isso daqui também calcula o valor mínimo e o valor máximo. Então, se a gente aplicar isso, a gente descobre isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui em cima. Vamos lá. Tá todo rabiscado, então tem que fazer na parte de baixo. Vamos lá. P é igual a 3t ao quadrado menos 2t. P é igual... Deixa eu ver... P é igual a 3t ao quadrado menos 2t mais h menos 3. Ele dá mais alguma informação? Ele diz que o valor mínimo é igual a 10, né? Então já dá o valor mínimo. Então o P mínimo é igual a 10. Então a gente sabe o seguinte, ó, que 10 tem que ser igual a menos delta sobre 4A. Então a gente tem o seguinte, ó,
aqui, a gente tem isso aqui, ó. Menos delta e A é 3, a gente vai ter, ó, menos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4 vezes A, igual a 10. Ora, se isso aqui é negativo, então eu vou ter 4 vezes A vezes C menos B ao quadrado, dividido por 4 vezes A igual a 10. Então eu vou ter o seguinte, 4 vezes A é 3, vezes C, que vale, ó, H menos 3, né? Menos B ao quadrado. B ao quadrado, né? É menos 2 ao quadrado, ou seja, 4. Dividido por 4 vezes A, que é 3, igual a 10. Ora, eu posso dar aí evidência, então eu posso, né, eliminar o 4 aqui, ó, esse 4 e esse 4. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter, ó, 3 vezes H dá 3H menos 9 igual a 3 vezes 10, que dá 30. Então H, 3H vai ser igual a, passa isso aqui para cá, né? É isso mesmo, né? Ah, descobri, esqueci de colocar esse menos 1. Então, eu vou ter menos 1 aqui, ó. Então, dá menos 10. Passa para cá, dá 40. Então, H é igual a 40 sobre 3. Vamos ver se tem resposta lá. Vamos lá. Tem, né? Tá aqui, ó. 40 sobre 3, beleza? Mas a questão 29 ela foi anulada e vou te explicar por quê, ó. Ele está dizendo aqui, ó, eu vou direto fazendo um estudo, né, de situação de expert na área de turismo, deduziu a fórmula de L em função, né, disso daqui, ó. Qual deve ser o valor cobrado pela empresa para ter um lucro máximo? Veja que isso aqui é uma função desse tipo aqui, ó. Então ele teria um valor mínimo, né, e não um valor máximo. Para que ele tivesse um valor máximo, a parábola tem que ser aqui. Ou seja, o A ele tem que ser menor que zero, tá? Então, por isso foi anulado. E também, se você fizer mesmo assim calcular os valores, o máximo valor de x, você não encontra nenhuma das respostas. Questão 30. Uma casa ocupa a quarta parte de um terreno de 20 metros de largura, tá? Ó, uma casa ocupa a quarta parte, ou seja, um quarto, né, de um terreno, tá? De um terreno X. De 20 metros de largura e 30 metros de comprimento. A área não construída do terreno é. Ora, você pode fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou fazer, deixa eu apagar tudo isso aqui. Beleza? Deixa eu apagar para a gente fazer isso. Beleza, vamos lá. Ele está dizendo que se um quarto foi construída, então, ó, 3 quartos não foi construída. Só que é da área o quê? Da área 20 por 30. Então, vamos lá, ó. Isso vezes 20 vezes 30. Podemos simplificar isso aqui por isso. Então, a gente vai ter 3 vezes 5, ou 20 por 4 dá 5. 3 vezes 5 vezes 30. Isso é igual a 3 vezes 5 dá 15. Ou 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 5 dá 45. E tem esse zero daqui. Então, 450 metros quadrados. Se a gente for, a gente encontra a letra E como a resposta. E aí, gostou? Se gostou, dá um like, tá? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.